Olá, alunos do Discipulado Cristão, módulo 1. A graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos. Nós vamos começar a nossa aula e, mais uma vez, lembramos o conteúdo do nosso discipulado, módulo 1. Neste discipulado, a gente estuda, na primeira lição, que todo homem é pecador, todo ser humano é pecador. Na lição de número 2, nós estudamos que todo ser humano precisa de salvação. Na terceira lição, nós mostramos que a salvação é somente em Jesus Cristo. Na quarta lição, mostramos que, estando em Cristo, o ser humano é nova criatura. Na lição de número 5, nós mostramos que o ser humano, estando em Cristo, sendo nova criatura, ele vai deixando as velhas práticas, buscando uma vida de santidade. E por último, nós mostramos que, estando em Cristo, sendo uma nova criatura, deixando as velhas práticas, o ser humano assume compromissos no reino de Deus. Então esse é o nosso conteúdo do Discipulado Cristão, módulo 1. Hoje nós vamos para a lição 3, que é esta aí que está na tela. A lição 3, nós declaramos salvação somente em Jesus Cristo. Fora de Cristo não há salvação. E aí você pode acompanhar comigo o texto de Atos 4, versículos 11 e 12, onde a Bíblia diz declaradamente: Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então nós começamos nossa aula, nossa lição 3, mostrando salvação somente em Jesus Cristo, com esse belíssimo texto. Vamos para a nossa introdução? Então a gente começa lembrando o que vimos nas lições anteriores. Nós vimos que todo ser humano é pecador. Depois nós declaramos que todo ser humano precisa de salvação e que as obras de caridade não salvam. Então a pergunta hoje é: como o homem pode alcançar a salvação e ficar livre da condenação eterna? Então a nossa lição de hoje vai levar-nos ao entendimento de que somente em Jesus Cristo o homem pode alcançar a salvação. Essa vai ser a nossa declaração durante toda esta lição. Então acompanhe comigo, porque começamos com a seguinte pergunta: como o ser humano pode conseguir a salvação? Como o ser humano pode alcançar a salvação? Então, declaradamente, a Bíblia diz que salvação só em Jesus Cristo. Cristo é o único Salvador para o ser humano. É isto que a Bíblia declara em Atos 4, versículos 11 e 12. Olha a expressão: Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. O que esse texto está declarando? Que Jesus é aquela pedra que foi rejeitada pelos homens, pelos construtores. Mas essa pedra, ela se tornou a pedra angular, a pedra principal. O que esse texto está dizendo? Que não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Só no nome do Senhor Jesus Cristo. É por isso que você já deve ter escutado uma expressão comum dita pelos crentes: só Jesus Cristo salva. E estamos certos quando fazemos essa declaração: só Jesus Cristo salva. Essa lição pretende o tempo todo mostrar isso para você de maneira clara. Aí vem a pergunta: não há outro meio de salvação para o ser humano? Não existe uma outra forma? Claramente a Bíblia vai dizer que não. Não há outro meio de salvação. Olha só,
Acompanhe comigo o raciocínio estabelecido nas Escrituras Sagradas. Para ser salvo, o ser humano precisa crer e confessar. A quem? A Jesus como Senhor. Então você vai encontrar aqui Jesus presente nessa confissão. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, o texto diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, para ser salvo, é preciso crer em Jesus Cristo e confessar a Jesus Cristo como Senhor. Não há outro meio. Jesus Cristo é o caminho para você se chegar a Deus. E aí, pensemos ainda mais no outro texto rico, precioso que as Escrituras nos mostram, que você pode perfeitamente acompanhar o texto sagrado quando diz assim. Olha só a expressão clara da Bíblia. Em 1 de João capítulo 2, versículos 1 e 2, a Bíblia vai dizer o seguinte: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Ou seja, o que está escrito na Bíblia é para que você não peque. Se todavia alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai. Quem é ele? Jesus Cristo, o justo. Não há outro. E ele é a propiciação, ou seja, o perdão dos nossos pecados. E não somente dos nossos próprios, mas o Senhor Jesus é suficiente para alcançar todo mundo, o mundo inteiro. Se o mundo inteiro se chegasse hoje para Jesus, arrependido, o sacrifício dele na cruz e a sua intercessão como advogado junto ao Pai, seria suficiente. Entretanto, é claro, sabemos pela própria Escritura que o mundo inteiro não vai se chegar a Jesus. O sacrifício dele daria para salvar o mundo inteiro, mas o sacrifício dele vai alcançar aqueles que pela eleição se chegam a Deus. E aí, pensemos ainda mais, que é somente crendo em Jesus que o homem tem a vida eterna. João 3,16 é um texto clássico da pregação dos evangélicos, quando nós pregamos, declaramos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que é a vida eterna? É a salvação agora e a certeza de estar para sempre com o Senhor. Isso é a vida eterna. Você pode muito bem acompanhar esse texto, o texto completo, que claramente vai mostrar essa salvação por meio de Jesus Cristo. Ele é a vida eterna. Jesus mesmo declarou que ele é o caminho. Em João 14, versículo 6, está escrito: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, esse texto é claro. Se você atentar comigo, se você prestar bem atenção ao texto, Jesus não está dizendo que ele é um dos caminhos. Ele diz que é o caminho. Só tem um. E esse caminho é ele. Então não há declaradamente outro meio de salvação. Jesus é o único meio de salvação. Só em Jesus Cristo há salvação. Jesus ainda vai declarar que ele é a única porta. Em João no capítulo 10, versículo 9, Jesus diz assim: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Jesus diz assim: eu sou a porta. Ele não diz eu sou uma das portas. Ele diz que ele é a porta. Só existe uma porta. É Jesus Cristo. Só há um caminho para Deus, o Pai, Jesus Cristo.
Só há uma porta de acesso à salvação: Jesus Cristo. E você vai percebendo que o texto está sempre no singular. Por quê? Porque Jesus é o único caminho. Porque Jesus é a única porta. Porque Jesus é o único meio de salvação. Essa lição declara isso. Somente Jesus Cristo salva. Salvação somente em Jesus Cristo. E nós estamos mostrando os textos que amparam essa verdade. De modo que não há outro meio a não ser você se render e compreender. De fato, Jesus Cristo é a única porta. Agora, por que as pessoas insistem que pode haver outro meio de salvação? Por quê? Você vai perceber que durante a história as pessoas sempre buscaram outros meios de salvação. As Escrituras Sagradas, a Bíblia vai mostrar as pessoas buscando outro meio de salvação, outros meios de salvação. Entretanto, vale lembrar aqui claramente, a própria Bíblia vai mostrar que só Jesus Cristo é esse caminho de salvação, esse meio de salvação, o único recurso para a salvação do homem. Entretanto, os seres humanos insistem em buscar outros meios de salvação. E eu queria apresentar alguns que as pessoas buscam. Olha só. Em primeiro lugar, muitos buscam salvação nas boas obras. O que essas pessoas pensam? Se fizermos boas obras, poderemos alcançar a salvação. Você vai ver isso sendo defendido por muita gente, que você alcança a sua salvação fazendo caridade, fazendo boas obras. Você vai ouvir isso. Isso é a pregação de muita gente, de outras religiões. Mas a Bíblia diz que é pela graça, é pela fé, não é pelas obras. Onde a Bíblia diz isso? Nesse texto que está aí na tela, Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Olha só o que o texto diz. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Esse texto declara que nós somos salvos pela graça. O que é a graça? A graça é um favor de Deus para o homem. Um favor que o homem não merece. Mas Deus nos dá essa graça. E é uma graça eficaz que alcança o homem. E o texto diz mais, mediante a fé. Então, tanto a graça quanto a fé, de onde elas vêm? O texto diz, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então, não é o homem. Essa graça o homem não tem, essa fé o homem não tem, tudo vem de Deus. Aí o texto completa dizendo assim, não de obras, para que ninguém se glorie. Porque se pensarmos que a salvação é pelas boas obras que fazemos, então só serão salvos os que podem fazer boas obras. Os que necessitam dessas boas obras não podem ser salvos porque não podem fazer boas obras. Então, não são boas obras de caridade, também não são boas obras de comportamento. Não. Talvez você diga assim, mas uma pessoa que é salva, ela não tem que fazer boas obras? Ela faz porque ela é salva. Ela não é salva por fazer boas obras. Então, eu sou salvo para fazer boas obras. Mas eu não sou salvo porque faço boas obras. É interessante que se entenda isso. Eu pratico boas obras porque eu já fui salvo, porque eu sou salvo. E o Espírito do Senhor me leva a praticar boas obras. Mas eu não posso praticar boas obras pensando em salvação. Porque aí, vamos imaginar o seguinte. Uma pessoa que acredita que a salvação é pelas boas obras, então ela dá esmolas, ela faz o bem ao próximo, não pensando no próximo, ela está pensando nela, na salvação dela, em adquirir salvação, em comprar a salvação. E onde está o amor? Quando fazemos boas obras, fazemos por amor, porque a nossa salvação já está garantida em Cristo Jesus.
É assim que funciona. Não é pelas obras. Então, aquela ideia de fazer atos de caridade, comprar a salvação, não tem base bíblica. Mas há outros que pensam o seguinte, que Maria, mãe de Jesus, ela é salvadora. Ela é mediadora. Ela é intercessora. Porém, a Bíblia vai declarar que só há um mediador, Jesus Cristo. Ele é o único mediador. Está claro no texto. Na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 4 e 5, Paulo diz assim: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem? Cristo Jesus, homem. Então eu entendo a partir desse texto que Jesus Cristo é o único mediador. Não há outro meio, não há outra pessoa que faça essa mediação entre Deus e o ser humano. Porque nós estamos separados de Deus. O ser humano, por causa dos seus pecados, se separou de Deus. Jesus Cristo faz essa mediação. Ele está, simbolicamente aqui, ele está segurando a mão de Deus, segurando a mão do homem e fazendo essa intercessão. Por quê? Porque ele é Deus e ele é homem. Ele se fez homem para fazer essa mediação. Então Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, e o texto faz questão de dizer, Cristo Jesus, homem, ou seja, aquele que se humanizou, para poder, como homem, ele se chegar a Deus, e como Deus, ele se chega ao homem. É assim que a gente entende o texto bíblico, está de maneira clara. Mas olha só, até Maria precisou de Salvador. Então, Maria não pode ser a mediadora, ela não pode ser a salvadora, porque ela mesma tinha um Salvador. Ela vai dizer no capítulo 1 de Lucas, os versículos 46 e 47, Maria vai dizer assim, olha o texto. Então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Só precisa de um Salvador quem não é Salvador. Então Maria não é salvadora. Por isso ela precisa de salvação. E ela encontrou no Senhor o Salvador dela. Ela vai dizer, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Mas continuemos. Há aqueles que pensam que uma pessoa morre e os que ficam vivos aqui ficam fazendo missas para salvar a alma dessa pessoa. Então, tem gente que pensa assim, quando morrer, as pessoas podem fazer missas e essas missas vão tirar a pessoa lá do purgatório e encaminhá-la para o céu. Não é assim que muitos pensam. A pessoa morre em seus pecados, não está salva. Ela vai para o purgatório. E as missas que são feitas aqui vão aos poucos purgando os pecados dessa pessoa até que ela esteja apta para ir para o céu. É assim que muita gente pensa. Então o que essas pessoas fazem? Quando alguém morre, fazem a missa de corpo presente, depois fazem a missa de 7º dia, aí fazem a missa de 30º dia, e ficam fazendo missa de 1º aniversário, missa de 2º aniversário, todo ano fazem missa pela alma daquela pessoa. Quando é que a alma daquela pessoa saiu do purgatório e foi para o céu? Não se sabe, porque todo ano as pessoas fazem. Conheço e já ouvi notificação de missa de 70º aniversário. Então, 40º aniversário. Esse tempo todo, e não se sabe se a alma da pessoa saiu do purgatório ainda e foi para o céu. Então, é algo muito estranho. Por isso, se faz necessário recorrer diretamente a Cristo Jesus, o Senhor. Então, as missas feitas não podem salvar, até porque a Bíblia vai mostrar isso também. O que a Bíblia diz? Que nada pode ser feito por alguém que morreu sem Cristo. Nada pode ser feito para tirá-la do inferno. Jesus contou a seguinte história. Um rico morreu perdido, sem Deus. Foi para o inferno. Estando no inferno, ele pede socorro a quem está no céu. É negado esse socorro.
E é dito o seguinte, que os que estão no céu não passam para o inferno, e os que estão no inferno não passam para o céu. É dito também aquele homem, quando ele diz assim, então manda que Lázaro vá pregar para os meus familiares. Também é dito que ninguém pode sair do além para vir pregar para ninguém aqui. Então, esse texto de Lucas 16, de 19 a 31, mostra que não há possibilidade de, realizando atividades aqui, alguém alcance a alma de outro que está na condenação. Porque se fosse assim, a resposta àquele homem que pediu salvação seria o seguinte: as pessoas lá na terra estão rogando por você. Brevemente você vai sair dessa condenação e vai ser transportado para o céu. Mas não. É dito que quem está no céu não passa para o inferno e quem está no inferno não passa para o céu. O que podemos deduzir daí? Que as missas não podem salvar. Mas aqueles que creem na reencarnação, pensam assim, o homem pode reencarnar várias vezes e por meio dessa reencarnação, esse homem pode adquirir a salvação. Ele reencarna várias vezes e ele vai alcançando a salvação. É assim. E dizem, o homem vai se tornando um ser de luz. Ele morre, reencarna. Aí vive, morre, reencarna. Cada vez que ele reencarna, ele paga um karma, alguma coisa ruim que fez na vida passada, para ir melhorando, melhorando, até chegar à perfeição. Se tornar um ser de luz. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que não há reencarnação. A Bíblia diz que o homem só morre uma vez e depois disso o homem é encaminhado ao juízo. Hebreus 9 e 27 claramente declara: e assim aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. A pessoa morre e ela vai direto para o juízo. O próximo passo é o julgamento final, o juízo final, onde essa pessoa que morreu sem Cristo, ela vai ser convencida porque ela está sendo condenada. Então, a reencarnação não pode ajudar na salvação. Não. Mas há muita gente que se apega a religiões. Sim, muitos pensam assim. O importante é ter uma religião, o importante é crer em Deus e ter uma religião, qualquer uma. A Bíblia diz que não. Em João 14,6, que é o texto que a gente leu anteriormente, diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus está dizendo para vir ao Pai, e Ele está no Pai. Ele diz assim, tem que ser por mim, eu sou o caminho. Não há possibilidade de, por meio de outras religiões, o homem se chegar a Deus. Não há. O caminho é Jesus Cristo. Unicamente Jesus Cristo. Quero convidar você a pensar sobre isso e a ensinar sobre isso a pessoas que vão precisar saber essa grande verdade de que não há salvação em nenhum outro. E a religião, ela não pode salvar. Ser religioso não pode salvar. Não pense que todas as religiões levam a Deus. Não pense que todos os caminhos levam a Deus. A Bíblia não diz isso. Os antigos diziam assim, todo caminho chega à mercearia. Todo caminho leva você ao mercadinho. Humanamente falando, materialmente falando, é possível isso. Mas todos os caminhos não chegam a Deus. Jesus é o único caminho. Sendo assim, quais os passos que o ser humano precisa dar para ser salvo? Quais são os passos? Vamos a eles? Olha só. Arrepender-se dos seus pecados. Atos 2,38 diz, respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, é preciso arrepender para a remissão dos pecados. O homem precisa se arrepender. Não adianta você se chegar a Cristo sem estar arrependido dos seus pecados, do que você fez de errado. Também não há como isso acontecer
se o Espírito do Senhor não trabalhar no seu coração, na sua vida. O segundo passo é crer no Senhor Jesus Cristo. Em Atos 16, versículos 30 e 31 diz: depois, trazendo-os para fora, diz: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? O que eu devo fazer para ser salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Ou seja, a salvação é para você. Se você crê no Senhor Jesus, a salvação é para a sua casa. Se sua casa, sua família, crê no Senhor Jesus. É isso que o texto está declarando. Ainda mais, é preciso confessar a Jesus como Senhor. Romanos 10, versículos 9 e 10, um texto que anteriormente a gente já leu, diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, para a salvação é preciso crer no Senhor Jesus Cristo e confessá-lo. Tem que confessar a Jesus como Senhor. Ainda mais, a Bíblia diz que é preciso receber Jesus Cristo crendo nele, crendo no seu nome. João capítulo 1, versículos 11 e 12 diz assim: veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Como é que eu me torno filho de Deus? Quando eu creio no nome do Senhor Jesus, quando eu recebo o Senhor Jesus. Então, essa é a pregação que devemos proclamar, anunciar. Essa é a verdade que precisamos proclamar. Jesus Cristo é o único meio de salvação para o homem. Agora vamos à nossa conclusão, com alguns versículos, uma lista de versículos mostrando que a salvação é só em Jesus Cristo, que são versículos auxiliares, que você pode muito bem usar. Você que já é salvo, já é crente em Jesus Cristo, precisa evangelizar, você pode usar esses textos. E você que ainda não é salvo, use esse texto para poder saber que eles podem ser aplicados à sua vida. Em Atos 10, versículos 42 e 43, esse texto vai dizer que quem crer em Cristo recebe a remissão de pecados, somente os que creem em Cristo. De igual modo, Mateus capítulo 1, versículo 21, diz que Jesus salva o povo dos seus pecados. Então Jesus Cristo é a salvação, ele é o Salvador, ele salva o povo dos seus pecados. E Marcos 16, versículos 15 e 16, diz claramente que quem crê em Jesus Cristo será salvo. Quem não crê está condenado. Já está condenado, será condenado. Então, o que há de claro nesse texto? Crer em Cristo, salvação. Não crer em Cristo, condenação. Crer em Cristo é crer no sacrifício dele na cruz, é crer que ele é suficiente para salvar e receber. Não crer em Cristo é desacreditar a palavra, é desacreditar do plano redentor de Deus, e essa pessoa está condenada. Em João 3,36, quem crê em Jesus tem a vida eterna. Quem não crê permanece debaixo da ira de Deus. Então, aquelas pessoas que creem em Cristo, essas pessoas têm a vida eterna. Aquelas que recusam a Cristo, essas pessoas estão debaixo da ira. E ainda na primeira carta de João capítulo 5, versículo 12, nos diz que quem tem Jesus tem a vida eterna. Então, o que se conclui em toda esta lição? Jesus é o único meio de salvação. Se a gente tenta usar outro meio, a gente está tentando comprar a salvação. Então tem gente que quer comprar a salvação com as boas obras. Jesus já pagou pela salvação. Tem gente que quer conquistar a salvação com sucessivas reencarnações. Jesus já pagou pela salvação. Por isso, só Ele pode salvar. Você que já é salvo, pregue esta verdade para outros que precisam. E aqueles que não são salvos, abracem esta verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Vamos concluir, então, desejando que você tenha aprendido essa lição, que você possa exercitá-la e você possa ensiná-la. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus.
Amém.